Nesse vídeo nós vamos agora terminar o estudo do verso 40, Daniel 11:40, agora a segunda parte. O texto bíblico diz: No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, contra o rei do norte. Então nós paramos aqui na primeira parte ao tentar identificar quem era o rei do sul. Lá em Daniel 11:40, o rei do norte ficou já bem estabelecido, que sem dúvida alguma se refere a Roma papal. Mas e o rei do sul? Quem é o rei do sul? Nós fizemos aqui um parênteses para estudar os versos 25 a 30, porque entendemos que justamente do verso 30, ali 29 e 30, há uma ligação com o verso 40, que é a próxima vez que aparece o rei do sul. Nós vimos dos versos 25 a 30, nesse estudo que nós fizemos, nós pudemos tirar uma conclusão interessante. Embora toda essa região aqui do Oriente Médio estivesse dividida em dois califados e os exércitos de Roma tivessem entrado aqui e lutado contra os dois califados, historicamente falando, mas na Bíblia, o registro bíblico foi só de duas batalhas. Nos versos 25 e 26, nós vimos a primeira batalha, que foi na primeira cruzada, que nós identificamos como sendo na cidade de Antioquia. A cidade pertencia ao califado abássida, sunita. Depois, nos versos 29 e 30, nós encontramos a segunda batalha, mencionado ali em Daniel 11, da época das cruzadas, que ocorreu no Egito, quando os exércitos de Roma vieram aqui por via marítima e entraram aqui no Egito. Nessa época, já da sétima cruzada, essa região toda já não pertencia ao califado fatímida, que era xiita, porque Salah ad-Din e toda a sua dinastia já tinha dominado toda essa região aqui, já tinha ligado toda essa região com o califado abássida, sunita. Toda essa região já era sunita. Então, as duas batalhas que nós estudamos aqui, encontradas na profecia de Daniel 11, essas duas batalhas da época das cruzadas, as duas foram contra o califado abássida, que era sunita. Então, na época das cruzadas, o rei do sul era o califado sunita. Então, se na época das cruzadas era o califado sunita, o rei do sul, no verso 40, pode ser também, colocamos essa possibilidade como sendo um califado sunita. Bom, depois que terminaram as cruzadas, o califado abássida também deixou de existir. Depois de um bom tempo, ele caiu e não existiu mais. E mais para frente na história, surgiu um outro califado sunita nessa região toda aqui, que foi justamente o Império Otomano. O Império Otomano reinou aqui durante um grande tempo e ele era também de orientação sunita. Mas na época da Primeira Guerra Mundial, logo após a Primeira Guerra Mundial, esse Império Otomano, né, que era de orientação sunita, também deixou de existir. E aí nós entramos aqui num ponto histórico interessante. Na época, em 1928, ou seja, depois, né, da Primeira Guerra Mundial, lá no Egito surgiu uma organização chamada Irmandade Muçulmana. Quem fundou essa organização foi esse professor egípcio aqui, sunita, e o objetivo dele era justamente restaurar o califado sunita, que havia se desmoronado com a derrota do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial. Bom, esse professor ele morreu em 1949 e após a sua morte, um outro egípcio, também pensador, ideólogo, ele assumiu a liderança da Irmandade Muçulmana e aí com um pouco mais de radicalismo, ele adotou aí as ideias, o conceito da jihad, né, a luta armada contra os infiéis, como eles chamam, e para os sunitas radicais, os xiitas, os cristãos e também aqueles que são seculares são todos infiéis. E o objetivo deles é estabelecer justamente o que eles chamam de Sharia,
que é um governo baseado nas leis diretas do Alcorão. Bom, juntando agora as peças do quebra-cabeça, nós vemos o seguinte: com a influência da Irmandade Muçulmana, com a influência também do wahhabismo. O wahhabismo é uma leitura radical do sunismo, dos sunitas, e também o salafismo. O salafismo também, da mesma forma, é uma leitura bem radical do sunismo, bem radical. Então, juntando a influência do wahhabismo, salafismo e também um pouco da Irmandade Muçulmana, surgiu em nossos dias um autoproclamado califado, que ficou conhecido como Estado Islâmico. Esse livro, chamado Quem é o Estado Islâmico, nas páginas 33 e 34, traz uma informação importante. Diz assim: autoproclamando-se califa, no dia 26 de junho de 2014, al-Baghdadi garante ser da tribo de Maomé. E ele evoca justamente o califado abássida da cidade de Raqqa. A bandeira negra que eles usam é a bandeira dos jihadistas, evoca justamente o estandarte negro da conquista islâmica. Então aqui nós temos alguns links interessantes. Primeiro, esse livro apresenta a ideia de que o Estado Islâmico se inspirou justamente no califado abássida da Idade Média. E eles usam a bandeira negra justamente por ser a bandeira jihadista, da conquista jihadista. E isso tem traz uma questão muito importante para nós pensarmos aqui. Algumas informações a mais. O Estado Islâmico, que é esse grupo radical terrorista, eles dizem que a democracia, na verdade, é uma idolatria. E eles têm, inclusive, escolas para ensinar as crianças. E o material que eles usam, diz aqui, inclui obras produzidas durante o Califado Abássida. Justamente o Califado Abássida, que foi objeto do nosso estudo aqui. O objetivo desse currículo escolar justamente é dar a impressão de linearidade. Quer dizer, o passado e o presente se tornam uma coisa só. Existe uma ligação entre o passado do Califado Abássida e as ideias deles atualmente. Na verdade, eles querem transmitir essa ideia, né? Deixam transparecer essa ideia. Eles organizam um estudo de maneira que este século pareça ser uma extensão natural do que veio antes. É só para parecer mesmo, né? Bom, o Estado Islâmico se autoproclamou um califado. Eles tomaram muitas regiões da Síria e também do Iraque e eles passaram a se chamar Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Mas o que é Levante? Levante é essa região aqui conhecida do Oriente Médio, que envolve a Síria, o Líbano, a Palestina, a Jordânia e também uma parte do Egito. Toda essa região aqui é conhecida como Levante. E o objetivo deles era justamente tomar toda essa parte aqui e formar um califado ali. Bom, teria então o califado sunita, chamado agora Estado Islâmico, né, que é uma interpretação super radical do sunismo dentro do islamismo. Teriam eles intenção de atacar o rei do norte, que é o Roma Papal? Eles divulgaram na internet uma revista, eles publicaram, né, na internet uma revista chamada Dabiq, que é justamente do Estado Islâmico, e essa revista, numa das suas edições, trouxe na capa a imagem aérea da Praça do Vaticano. E ali em cima do obelisco, eles colocaram aqui na representação fotográfica a bandeira do Estado Islâmico. E a chamada principal da capa era a cruzada que falhou. Dentro, a matéria principal dessa revista trazia também uma outra imagem aérea da Praça de São Pedro e com uma legenda aqui embaixo dessa imagem dizendo assim: nós conquistaremos sua Roma. Então essa é uma evidência de que eles têm isso na cabeça, né? Uma outra evidência é dessa matéria aqui. A Líbia, diz aqui, é porto de partida para Roma.
diz a mensagem jihadista, que foi pichada num muro, lá numa cidade da Líbia. Então, aqui diz assim: Sirte, que é uma cidade na Líbia, é o porto marítimo do Estado Islâmico, o ponto de partida para Roma, com a permissão de Deus. É isso que está pichado aqui nesse muro. E o Estado Islâmico costuma utilizar Roma como uma metáfora para a Igreja Católica, já que a capital italiana abriga o Vaticano. Então essa é mais uma evidência de que eles têm Roma na mente como sendo uma conquista, né? Um objeto de conquista. Avançando aqui, eu queria mostrar algumas notícias aqui sobre o Estado Islâmico desde que ele foi fundado, desde que ele surgiu no cenário mundial. No ano de 2016, houve um ataque terrorista lá na França, uma cidade no norte da França, e um padre foi morto. E o Estado Islâmico reivindicou esse ataque. No dia seguinte, o Papa Francisco afirmou que o mundo está em guerra. E na sua fala ele disse: nós tivemos a guerra de 1914 e então a guerra de 39 até 45. São as duas guerras mundiais. E ele terminou dizendo assim: e agora temos esta. Então ele dá a impressão de fazer um link aí dessa situação toda, essa luta do terrorismo aí, com as primeiras duas guerras mundiais. Eu queria chamar a atenção também para esse ponto aqui, que no Egito existe um braço também do Estado Islâmico, uma facção lá no Egito. E isso aqui é importante pelo seguinte: em 2017, o Papa Francisco fez uma viagem no mês de abril lá para o Egito e a mídia trouxe essa informação aqui um pouquinho antes de ele viajar, que o Estado Islâmico estava tentando matar ou tentaria matar o Papa Francisco no Egito, nessa viagem que ele ia fazer. Então, só para mostrar aqui no mapa, esse é o nome da facção egípcia lá do Estado Islâmico, e chamada de Província do Sinai. E fica exatamente aqui, nessa região aqui do Sinai. E nessa viagem que o Papa fez, não aconteceu nada, mas houve um alarme aí muito grande que foi dado pela própria mídia, de um possível ataque terrorista. Depois, ainda nesse ano, em 2017, o Estado Islâmico sugeriu que a Itália fosse o próximo alvo de atentados. A Itália é a única grande nação da Europa que ainda não sofreu atentados. Além disso, abriga o Vaticano, centro da Igreja Católica. Então esse é o alvo deles, pelo menos o que a mídia está dizendo. Mas em 2019, por causa da intervenção de vários países aí, o Estado Islâmico perdeu a sua força, perdeu terras, perdeu dinheiro, perdeu força, e saiu na mídia essa notícia de que o Estado Islâmico estava sendo derrotado. Porém, no mesmo ano, poucos meses depois, a ONU já trouxe o alerta de que o Estado Islâmico estava se reorganizando no Iraque e ainda era uma ameaça global. Essa é uma notícia, uma matéria bem recente, onde mais uma vez a ONU adverte que o Estado Islâmico está se reconstituindo lá no Iraque e na Síria. Eles ainda têm células, muitas células ali, grupos armados. Em 2019 ainda, o Estado Islâmico pode atacar a Europa ainda esse ano, outro aviso da ONU. Em 2019, no finalzinho do ano passado, o Estado Islâmico sofreu mais uma baixa muito grande quando os Estados Unidos reivindicaram um ataque em que teria matado justamente o califa desse grupo aí, desse Estado Islâmico. E agora, no começo de 2020, já foi constatado que existe um outro califa que já foi escolhido no lugar daquele que teria morrido, supostamente. E agora temos aí eles têm um outro líder que está planejando outros atentados aí para dar sequência, né, no objetivo deles. E por último, eu queria mostrar aqui essa matéria do finalzinho de 2019, em que o Estado Islâmico ele
está convocando o que eles chamam de lobos solitários, soldados, né? Soldados solitários, para fazer se passar por jornalistas e matar líderes do mundo inteiro, líderes políticos do mundo, né? É uma ameaça realmente, é uma ideia bem absurda essa que eles adotam e eles estão querendo a todo custo aí fundar um califado sunita, mas com ideias bem ultra radicais. E mais uma matéria ainda, essa bem recente, no começo de 2020, em janeiro, os Estados Unidos atacaram ali no Iraque e mataram um general do Irã. Acontece que esse general aqui que morreu, o Soleimani, ele é xiita, que lá no Irã eles são xiitas. E quem vibrou com essa notícia foi justamente o Estado Islâmico. Por quê? Porque eles são, como eu disse, os xiitas e os sunitas, eles são rivais, eles são inimigos. E esse general Soleimani, ele estava atacando muito o Estado Islâmico. E agora, com a morte dele, o Estado Islâmico comemorou isso aí, porque agora os Estados Unidos precisam se defender, ficar dentro das bases, né? E não vão mais atacar o Estado Islâmico. Então diz aqui, isso é muito bom para o Estado Islâmico e vai acelerar sua recuperação dos golpes que levou quando o seu califado foi destruído. Então, é a ironia do destino, né? Na verdade, os xiitas são inimigos dos sunitas, especialmente desses sunitas radicais aqui, e os sunitas são inimigos deles também, e ambos os grupos são inimigos dos países ocidentais. Então, é uma luta de poder e quando um é alvejado, sempre tem uma parte que acaba comemorando.